O que não faz sentido para você no budismo? Como sua família e amigos reagiram à sua conversão ao Islã? Qual é a sua maior dificuldade no Japão? Sua religião? Então ele começou a me perguntar por que ainda sou muçulmano, deixar o Islã? Disse-lhe que não. Eu não posso, e ele me disse, se você não é mais meu filho... Quem é Ahmed Minor? Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre você. Eu sou Ahmed Minor, mas meu nome verdadeiro é Steve Naoki. Sou do centro do Japão e moro em Chiba, perto de Tóquio, onde trabalho e sou imã na Associação Muçulmana do Japão. Despertei-me quando tinha cerca de 13 ou 14 anos de idade, e então comecei a me perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, para que estou vivo, porque eu cresci no Japão. Minha religião mais próxima é o budismo, então eu pensei que se eu fosse neste caminho budista, especialmente o caminho original do budismo, pensei que poderia encontrar a resposta para minhas perguntas, mas perdi a esperança de encontrar a verdade através da religião. Mas depois tive a oportunidade de ir para Melbourne, Austrália, como estudante de intercâmbio, por cerca de 1 ano, onde agradeci a Deus que conheci uma família egípcia que me tratou muito bem, então através de seus conhecimentos. Uma visão distorcida do Islã lentamente se dissipou. Então, qual foi o motivo que o fez acreditar no Islã? Depois de se converter ao Islã, foi isso que eu estava procurando. Eu ainda tenho medo e ansiedade sobre o meu futuro, porque sou uma daquelas pessoas que olham para o Islã de uma perspectiva preconceituosa. Então eu sei que se eu dar esse passo, se eu cruzar essa linha divisória e entrar no mundo do Islã e dos muçulmanos, como os japoneses me enxergariam na minha comunidade? Ele me trataria como um estranho, o que foi a última coisa que me impediu de superar isso. Mas mais tarde, assistir a um filme de Malcolm X me deu um último impulso e me encorajou, graças a Deus, porque Malcolm X era um membro de gangue em uma vida anterior e fez todo tipo de coisas ruins. Então você verá como ele mudou a si mesmo e a sua vida, transformando-se na vida de um homem como um santo, transformando-se em uma pessoa reta. E nós também vemos na cena do Hajj, quando ele foi para Meca para fazer o Hajj, ele ficou surpreso ao ver tantas pessoas reunidas em tantos lugares para algum propósito, como futebol, dança ou festa. Inicialmente por diversão, mas muitas pessoas se reúnem para adorar Deus lá. Há algo melhor que isso? Eu disse que não. Então eu finalmente percebi que não há vergonha de ser um muçulmano, mas sim ser um muçulmano. Isso é uma coisa muito legal, muito maravilhoso, muito bonito. Então, graças a Deus, dei meu último passo e me converti ao Islã. Então, desde a noite em que vi Malcolm X, eu me considerava muçulmano. Foi quando me converti ao Islã. Graças a Deus, quando coloquei meus joelhos e minha cabeça no chão e orei a Deus Todo-Poderoso, eu voltei ao Todo-Poderoso. Como seus familiares e amigos reagiram ao seu Islã? Bem, eles entenderam mal. Embora eu tenha contado ao meu pai a história da minha entrada no Islã do começo ao fim, eles entenderam mal, no início. Na verdade, não há problema. Mas depois, quando houve um problema social no Japão, havia um grupo fanático chamado Aqueles Atiradores, e então os assassinos no metrô de Tóquio, embora não tivessem nada a ver com o Islã, eles deram uma imagem muito ruim. Contra qualquer crença, contra qualquer religião, e então há a questão da ignorância ou falta de conhecimento do Islã.
Então, quando eu quis obter a permissão do meu pai para estudar no Kuwait, eles pensaram que o Islã poderia ser semelhante para esses fanáticos. Árabe. Eu já tinha frequentado uma universidade e me formei em árabe em Osaka. Então ele se recusou a permitir. E então ele começou a me perguntar, por que eu ainda era muçulmano? Deixar o Islã? Disse-lhe que não. Eu não posso. Eu disse a ele, pai, você me viu desde que me rendi? Você está louco? Estás a ficar pior do que antes? Ele sabia por dentro que não era assim, e eu não tenho. Não estou piorando. Então ele me disse, se você não é mais meu filho, então é uma declaração muito chocante. Embora eu esteja trabalhando meio período, ainda tenho que confiar no meu pai, então tenho que encontrar outra maneira de viver minha própria vida. No dia seguinte, fui à mesquita. Eu discuti um problema com o imã egípcio, e então ele me deu uma carta de recomendação para a embaixada egípcia para obter uma bolsa de estudos para a Universidade Al-Azhar. E então eu enviei a carta para a embaixada egípcia, e então eu voltei para o meu pai e me sentei com ele. Então, graças a Deus, meu pai concordou em aceitar novamente. Graças a Deus. Alguém deles se converteu ao Islã depois de ti? Infelizmente, meu falecido pai não o fez. Embora antes de morrer, ele me disse que se Baal começasse a viver comigo, ele poderia se converter ao Islã. Mas as condições da minha família não permitem. O quê? Isso é algo que você não faz sentido no budismo? O que você não encontrou no budismo? Uma dessas ideias é a encarnação, uma crença intrigante e cheia de mistérios profundos. Esta é uma ideia que se originou na Índia, como ensinado no budismo, e os herdeiros do hinduísmo, e até mesmo o próprio Buda, acreditam que a nova revolução do hinduísmo, a encarnação, é aquele. Você tem uma alma, e essa alma nunca morre. Ela permanece no mundo em muitas formas, dependendo de suas ações e ações. Se em vidas anteriores você pode ter sido, você é um animal, um inseto, ou um animal, ou outra pessoa, depois desta vida, você pode ser uma criatura diferente. Você pode ser um ser humano, ou uma criatura diferente depois desta vida. Da mesma forma, a menos que você atinja o Nirvana, a menos que você atinja a verdadeira compreensão de todo o universo e depois saia do ciclo da encarnação, você continuará assim, e esse é o pensamento da encarnação. O problema é preparar as pessoas. Diferente. De vez em quando, então, se você diz que a alma ainda está viva e nasce de novo, como você harmoniza tudo isso? O que mais? Isso é o que me impediu de me tornar monge, porque eles estavam completamente desconectados da vida sagrada e da vida normal. Ou a vida cotidiana, eles separam completamente a vida de fé da vida cotidiana, para que você encontre contradições. Se alguém quisesse pesquisar profundamente o Islã no Japão e formular algumas perguntas detalhadas sobre o Islã, o que eles obteriam no Google? Graças a Deus, ele receberá muita informação, dependendo da profundidade do interesse em aprender sobre o Islã. Mas, infelizmente, alguns livros escritos por orientalistas não são muito confiáveis. Espalhar o ódio contra o Islã entre os japoneses. Esses livros são considerados best-sellers recentes. Infelizmente, então eu acho que esses livros podem ser a primeira fonte que eles podem encontrar. Como muçulmano, qual foi a maior dificuldade que você experimentou no Japão em termos de adaptação cultural? Atualmente? Sim, no geral. Eu diria que sinto falta da mão de ajuda porque eu tenho 5 filhos, graças a Deus. Então minha família é composta por 7 pessoas, inclusive eu. E nós somos os únicos muçulmanos na minha família e parentes, e minha esposa também. Então não temos um verdadeiro senso de família. Você quer dizer comunicação?
Sim, até mesmo a sociedade. Eu moro em Shiba, em um lugar chamado Kyoto, onde há muitos muçulmanos. Mas percebo que os muçulmanos tendem a se reunir durante as orações, mas em suas vidas privadas não vejo muita interação. Existe alguma ligação entre eles? Não. Você se relaciona com outros muçulmanos em sua vida diária? Quais são as qualidades de um profeta que você mais admira? Tenha misericórdia dele, especialmente quando ele voltou de Taif, tentou convidar o povo de Taif, mas foi apedrejado. O que ele disse quando o rei da montanha se ofereceu a ele para esmagar todo o povo de Taif? Glorificado a Deus, por favor, não o façam. Talvez depois deles várias gerações crerem em um Deus único. Qual foi o motivo que te levou a optar por ser um imã? Por que ninguém o faz? Glória a Deus, mesmo poucos aderem ao Islã. Muitos dizem testemunhar, mas Deus sabe melhor. Deus sabe o que eles se tornarão depois do martírio, porque não há um sistema estabelecido para cuidar deles depois de se converterem ao Islã. Especialmente aqueles de fora do Japão, estão entusiasmados com campanhas de publicidade, convidando pessoas e depois, quando encontram algumas pessoas dando testemunho, perseguem outros objetivos, sem se importar com aqueles que se juntam. Hadith do Islã. Quando eu era jovem, depois de me tornar muçulmano, havia um número muito limitado de graduados em faculdades e institutos de estudos islâmicos, e eu acho que isso foi uma das razões. Influenciados pelas atividades missionárias, como eu lhe disse, eu não moro em Tóquio. Muitos deles estão em Tóquio. E eu e pessoas como eu raramente somos influenciados por essas atividades missionárias. Então pergunte-se, embora eles aprendam e dão a oportunidade de ensinar a religião de Deus a uma mente jovem como a minha, ainda não era suficiente, mas claro, entendi mais tarde que as pessoas tinham. A própria vida deles, a rotina diária deles estava ocupada, mas na época eles não estavam tentando o suficiente, eles não estavam tentando o melhor. Então se ninguém ligou, então eu tinha que fazer isso. Na sua opinião, o que faz com que as pessoas ataquem o Islã de forma tão violenta e implacável? Qual é a razão? Mesmo no Japão, está vendo os resultados? Na minha opinião? Uma das razões é que eles sabem que o Islã é correto, porque eles conhecem muito bem em seus corações todas as regras, validade e poder do Islã. Então eles devem aceitá-lo porque é a religião correta, mas se eles aceitarem, será um fardo para eles. Então eles têm ódio e ódio contra o Islã. Por quê? Não existem ensinamentos islâmicos claros. Nós mesmos nos tornamos arrogantes e somos magoados. Tens alguma coisa a acrescentar? Sim, por favor. Eu espero que você... Queridos irmãos, e as irmãs, não se esqueça de orar por mim e pela minha família, especialmente pela minha mãe, mas também pela minha sogra e pelos meus irmãos. Para quem tenha uma situação semelhante. Por quê? Espero que vocês orem por orientação para todos eles, e que Deus conceda a todos eles a doçura da fé. Por isso, por favor, reze por nós, e que Deus seja gentil com você.